embora, porque, olha, com certeza, você que está aí, com certeza, já ouviu falar sobre fisiculturismo, né? Mas você sabe o que é o fisiculturismo, né? E quem pode praticar fisiculturismo, sabe ou não? Se não sabe, já fica juntinho comigo aqui, porque quem vai responder é ele que está aqui, esse profissional de educação física, né? E atleta também de fisiculturismo, é o Felipe, gente. Felipe Iglesias está aqui e já é o meu convidado. Tudo bom, Felipe? Tudo Seja bom. bem-vindo aqui no nosso Manhã da Gente. Fique à vontade. Ah, tô vendo ali, menina, olha, adorei. Não sei, acho que é um troféu, não é isso? Isso. Meu Deus, que lindo. Amei, viu? Hoje é bem diferente, gente. Felipe, fala pra gente quanto tempo, assim, você já é atleta de fisiculturismo, por que você começou, né, a fazer isso e por que você quis se tornar um atleta? O fisiculturismo, no caso, na minha vida, ele entrou a partir do momento que eu fui ver um evento de fisiculturismo. Então, eu fui assistir um campeonato e, naquele momento ali, como espectador, eu tive o desejo de participar, né? Mas aí também não sabia a dimensão que isso ia ter na minha vida posteriormente, né? Isso foi no ano de 2014, eu fui assistir esse campeonato e no ano de 2015 foi a primeira vez que eu subi num palco para fazer minha apresentação e estar competindo ali com os demais atletas. Na musculação, eu sou praticante desde os 14 anos de idade, hoje eu estou com 42 e já são 28... Bem-vindo ao time, né? já são 28 anos praticando a musculação. Olha aí. E é algo que, né, com certeza, faz parte da minha vida, como hoje o esporte faz também. Após alguns campeonatos que eu disputei, eu fui convidado pela entidade nacional, que é a Confederação Brasileira de Fisiculturismo e Musculação, a representar ela aqui no estado da Paraíba e ser responsável pela realização desses campeonatos. O fisiculturismo, ele é uma modalidade esportiva, né, onde o atleta ele busca o máximo do condicionamento físico, objetivando um padrão de uma categoria. O fisiculturismo ainda é visto como aquele esporte que só vamos ter aquela galera muito musculosa. A gente está vendo as imagens aí, a gente vê que existem vários padrões físicos que são apresentados no esporte, né? Desde o bodybuilding, que é a mais conhecida, até um body shape, que é uma categoria onde o atleta apresenta só um aspecto atlético, né? Que a gente diz assim, que é aquele cara de praia, aquele cara que vai pra praia, tá com o corpo bonito, ele vai ali no palco e faz a apresentação dele. Ele não tá igual a um bodybuilder, mas para a categoria dele, ele tá encaixado ali no padrão. E tem as categorias femininas também, né? Que aqui a gente preza pela categoria wellness e a categoria biquíni. Que ela tem um padrão de beleza diferente, um padrão estético visual diferente. A gente tem um volume muscular maior e na sequência a gente vai ver aí a biquíni, que é esse estilo mais manequim, assim, né, que ela apresenta. Que é assim, bem torneadazinha, slim, toda organizadinha, né? É que, na verdade, a gente tem o fisiculturismo, ele trabalha um conjunto, uma harmonia física, onde o atleta ele precisa apresentar um tônus muscular, ele precisa apresentar um desenvolvimento muscular e um baixo percentual de gordura também. Certo. Me diga uma coisa, a questão da alimentação, a gente tem aquela curiosidade. O que vocês comem? Conta pra gente né? Comer também, minha gente, pra gente ficar assim, mas... O fisiculturismo, às vezes, ele é visto como um esporte onde o atleta ele vai ficar subnutrido. Certo. Porque a gente, às vezes, vê um aspecto do atleta muito seco. Tá vendo algumas imagens do final da minha preparação aí? Então a gente vê que é aquela imagem onde o cara tá muito... O percentual de gordura tá muito baixo e às vezes até fica um aspecto talvez não saudável no visual. Mas aí isso é tudo uma manobra buscar aquele momento do palco, aquele momento da apresentação, objetivando exclusivamente aquele momento ali. Então a gente tem dois períodos basicamente na preparação de um atleta. A gente tem um período de off-sense, que a gente também é chamado de bulking, onde o atleta ele vai tentar construir a massa muscular, então ele vai comer relativamente bem, né? Ele vai ter uma ingestão muito alta de caloria, porque ele é o que a gente chama de crescer, o atleta está buscando crescer, e depois ele vai ter uma fase de cutting, que também é chamada de pré-contest, onde ele busca diminuir o percentual de gordura dele ao máximo possível e tentar manter a massa muscular dele que ele conquistou em um período anterior. Então essa alimentação ela é feita com base nesses dois períodos, né? Onde uma a gente vai estar comendo mais e na outra a gente vai estar comendo
bem menos. Entendi. É verdade que vocês ficam, tipo, 24 horas sem tomar água? Hoje... Para poder secar? Isso aí são manobras, né, que são feitas basicamente na Peak Week, que é a semana final da preparação, onde a gente faz uma manobra de hidratação, né, onde ela consiste numa hiperidratação. Sim. Ali, com 10 dias antes aproximadamente do campeonato, a gente faz uma hiperidratação, então a gente faz uma ingestão muito alta de água, visando inibir um hormônio que a gente tem, que é o que retém a água, porque quanto mais água você bebe, mais a diurese ela acontece, né? Você mais vai excretar a água. E quando você vai chegando próximo do campeonato, você reduz. Não necessariamente você fica sem beber a água. Tá. Quando o atleta faz uma boa preparação, não existe essa necessidade. Aí, assim, quando o atleta ele não consegue se condicionar bem para competir, aí às vezes ele precisa fazer algo mais drástico, que é ficar sem beber água. Eu já, em eventos que eu competi, eu cheguei a ficar 36 horas sem beber água. Nossa! Mas é porque, como eu falei, eu não fiz o deverzinho de casa como deveria ter feito. Nesse último campeonato que eu fiz, eu não cheguei a ficar sem beber água. Eu diminuí, né? Teve 3 dias antes do campeonato, eu estava bebendo 12 litros de água. Sim. Mas aí um dia antes eu bebi 1,5 litro. E no dia do campeonato eu bebi 600 ml de água. Então eu fui tirando a água aos poucos, não cheguei a ficar 100% sem água. E existem outras manobras que são feitas também, que são manobras que a gente trabalha o glicogênio muscular. Né? Esse vídeo que passou anterior meu, na reta final da preparação, eu estava sem o carboidrato, estava com bem pouco carboidrato. E isso o objetivo é tirar o glicogênio muscular para gerar uma situação de escassez no corpo. Porque quando chega próximo do campeonato, na véspera ou até mesmo no dia, a gente faz a ingestão de carboidrato mais alta e aquela capacidade do músculo que tinha de absorver, ela é aumentada, porque o corpo entra em alerta, ele entende que aquilo ali, ele faz, vamos usar tudo que ele está jogando pra gente, porque a gente ficou um tempo sem. Então a gente chama de carb up, a gente aumenta a ingestão do carboidrato. E tem uma outra estratégia que a gente usa que é com relação ao sódio, que é o sal. Então a gente vai usando o sal, a gente retira o sal em determinado momento e depois a gente usa o sal novamente. Porque o objetivo é utilizar esse sal, porque ele vai ser utilizado para o músculo. Então ele pega a água que você está dentro do corpo e joga para dentro da célula muscular. Então é toda uma ciência que a gente faz para poder alcançar esse físico. Que é mostrado no palco. Isso aqui foi uma aula, viu? Obrigado. Porque, olha só, tira isso, bota isso, como assim, não come isso. Então, assim, tem todo realmente uma preparação. E a gente está falando de alimentação, né? A gente tem a parte do treinamento também, e a parte mental também, que eu costumo dizer que, aí por que o esporte me segurou? Porque eu sempre gostei de esporte. Sempre no colégio era futsal, vôlei, basquete, handebol, xadrez, o que tivesse eu estava dentro fazendo. Fiz corrida de orientação, mas o fisiculturismo, ele agrega um fator que é o fator mental. Que as pessoas veem o corpo físico e acreditam que o fisiculturismo ele é físico, mas ele não é. Ele é muito mais mental do que físico, porque você trabalha com muita limitação, com restrição. Então você precisa estar com a cabeça muito forte para poder aguentar todo o processo da preparação e chegar bem no palco, fazer uma boa apresentação. Então foi isso que me fez estar no fisiculturismo, porque ele faz isso, esse desafio mental que ele proporciona. Você já sofreu algum preconceito ou algum amigo, colega seu? Não, quando eu comecei a competir, né, que infelizmente felizmente a gente, para fazer a apresentação, a gente tem que estar usando os trajes, né? Que são só sunga e tal. Aí o pessoal fica... Tira onda, né? Vai com a tanguinha e tal, né? Mas você tá aí, ó. Mas na realidade a gente consegue... Meu filho, pode falar da minha tanguinha, eu dizia, pode falar, meu amor, mas o meu corpinho, ó, tá em ordem, viu, meu bem? Mas na realidade são estereótipos que vão sendo criados, né? E a gente, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo mostrar que o atleta fisiculturista, ele vai muito mais além do que tá puxando ferro na academia, né? A gente estuda, a gente tem todo um preparo, a gente tem que estar com a cabeça entendendo muito bem do processo para poder estar dentro do esporte. Gente, eu tenho um amigo que ele come, não sei se é uma bandeja ou mais de uma por dia. Eu digo, Deus me livre, estou comendo 2, 3 ovinhos assim, eu já fico morrendo.
Quanto mais ele come, mais eu como isso. Ele é grandão, né? Ele também competia. Não sei se ele ainda compete. É Big Well, não sei se você conhece. É profissional de educação física também. Isso. Você quem é? E, gente, ele come uma bandeja de ovos por dia. Ele come meio monte de coisa assim, né? Ele era o irmão da minha ex-cunhada, então eu já sabia que ele comia realmente isso. Era frango, batata doce, ele só comia coisa bem saudável mesmo. Quando ia competir, realmente, ele falava, né? Que tinha que tirar água, tinha que fazer uma alimentação mais restrita e tudo Hoje em isso, dia o esporte está muito mais conhecido, né? Então, volta e meia, você tem uma pessoa que já competiu, tem uma pessoa que conhece alguém que já competiu. É legal isso, essa coisa do fisiculturismo, ele está mais presente hoje em dia. Eu já vi também mulheres, por exemplo, um corpo top, bem massa mesmo, assim, normal. Mas quando elas vão competir, muda assim de uma coisa. Como assim? Essa moça já ficou assim, tão rápido, né? É a questão da alimentação, da água, de tudo isso. E das manobras, né? que são feitas para poder chegar no dia e estar com aquele corpo. A gente chama daqui a semana mágica, né? Pois é. Você, de 15 dias, você vê a pessoa, 15 dias depois você vê a pessoa no palco, você faz... Não, como é que é isso? Mas é importante frisar que é tudo feito para aquele momento ali. Você, 2 dias depois que você volta com a água, depois que você já come... normal, parece que o físico, ele dá até porque, assim, eu concordo que esses físicos que são apresentados, é importante deixar claro isso e conscientizar que esses físicos que são apresentados no palco, de certa forma, eles não são físicos saudáveis, tá? Eu falo com propriedade que quando você baixa muito seu percentual de gordura, não é interessante para o corpo, né? A mulher, por exemplo, quando ela tem um percentual de gordura muito baixo, interrompe o ciclo dela, né? A gente vê atletas de vôlei que é muito comum. Então, assim, é para o campeonato e só. Aí depois, eu, por exemplo, quando eu competi, há aproximadamente 2 semanas atrás, eu estava pesando 87 quilos. Hoje eu estou pesando 99. Então o peso, foi o quê? 15 dias, meu peso já voltou ao normal, que é esse peso, mais ou menos, entendeu? Vai ter um campeonato, né? Fala pra gente como vai ser, quando vai ser. No último sábado, a gente abriu o calendário da CBCM, que é a Confederação Brasileira aqui, eu sou representante do estado da Paraíba, a gente abriu com o Jampa Fitness. Certo. O campeonato foi realizado lá no Edinaldo Egito, a gente teve um bom público, teve uma boa quantidade de atletas. No dia 20 de agosto, né, a gente vai estar realizando nosso segundo evento, que é o Paraibano, que é o Campeonato Paraibano de Fisiculturismo. E nesse Paraibano, nesse campeonato, a gente traz uma inovação que a gente lançou o ano passado, né, que é o concurso da Musa Trans Fitness, tá? Que aí a gente percebe que nas academias a gente tem todo esse público que está lá treinando. E como o esporte ainda não tem uma regra, não tem algo que defina essa questão das competidoras trans competirem, por exemplo, com as mulheres, a gente não tem ainda, aí a gente faz esse evento à parte, mas no mesmo dia, tá? Inclusive a gente lançou especialmente há 2 dias atrás, que foi o dia 17 de maio, que foi o Dia Internacional de Combate à Homofobia, e é uma forma da gente estar incluindo essas pessoas, né, no nosso esporte também. Então, no dia 20 de agosto, né, agendem aí, no Teatro Edinaldo do Egito, né, o horário a gente define mediante a quantidade de atletas, mas geralmente a partir das 14 horas. Certo. A gente vai ter o Campeonato Paraibano de Fisiculturismo com as categorias Bodybuilder, Classic Physique, Men's Physique, Body Shape, essas são as masculinas, a Wellness, a Bikini, que são as femininas, e a gente vai ter o concurso, a segunda edição do concurso Musa Trans Fitness. Eu já até fui num evento desse. Gente, até receber um troféu eu recebi. Eu não sou assim, não. Eu não sou essa musa fitness, não. Eu como de tudo um pouquinho. Vocês também comem um pouquinho assim de tudo? Sim, porque assim, né? sim. Quando tem vontade de comer um docinho, um negocinho, vocês fogem assim? Ou nunca fogem? Não, na realidade a gente trabalha com estratégias, né? Sim. Então, assim, infelizmente ou felizmente a gente é humano também e a gente tem nossas vontades, né? E a gente também tem pessoas que estão próximas a gente que não escolhem o que a gente faz. Então, essa questão social a gente às vezes precisa entender também. Sim. Né? Então, a gente às vezes come algo que foge um pouco. Só que aí você precisa ajustar isso. Então, numa alimentação seguinte, por exemplo, você já faz um ajuste. No treino que você ia fazer, você já treina um pouco mais. Então, você tenta fazer uma ação compensatória quando você foge um pouquinho o que devia ser feito. Tem atleta que toma refrigerante. Sim. Por quê?
É porque assim, por exemplo, eu vou dar o meu Tem alguma testemunho. coisa assim, o refrigerante, que ele tem que tomar o refrigerante que ele fica, sei lá... Tem alguma... Não, mas é mais assim, é mental. Na realidade é uma questão mais mental. Por exemplo, na minha véspera do campeonato, eu comi 2 pizzas Tá vendo? e tomei 1,5 litro de Coca-Cola, Certo. de refrigerante. Né? Então, por quê? Porque naquele momento ali, como eu falei, a gente faz o refeed, a gente faz o carb up e também a gente está muito estressado. A gente está numa situação de restrição muito alta. Certo. Então, quando você faz esse tipo de ingestão dos alimentos que você, por exemplo, gosta, então você tem uma liberação hormonal de bem-estar que isso te ajuda a superar aquele momento ali. E o corpo agradece. Então, ele responde bem a esse tipo de situação. Então, mas isso é muito individual. Já tem pessoas que não podem fazer isso. Certo. E depende muito de como está o teu físico naquele momento. Certo. Então, por exemplo, se às vezes tem um coach, tem uma pessoa que está ajudando na preparação, você manda uma foto, ele vê e diz, não, pode fazer. Tem hora que você olha, por exemplo, nesse outro campeonato que eu fui, eu fiquei 36 horas sem beber água. Porque o meu físico não estava... 36 horas sem água, gente. Não estava preparado. Não estava bem o suficiente. Então precisou ter uma ação mais drástica. Já nesse último eu estava muito bem condicionado. Então deu para dar uma liberada. Então depende da situação, depende da pessoa. Arrasou, viu? E olha, gostei desse troféu também, gente. E troféu bonito. Foi quando? Foi de quando? Não, esse troféu foi conquistado agora mês passado, dia 29 de abril. Sim. Foi no Arnold South America. É o maior evento multiesportivo da América Latina, que é realizado em São Paulo. Sim. E eu fui top 3 lá, representando o estado da Paraíba. E a medalha foi um campeonato que eu disputei em 2019, que é o Mr. Olímpia, que também é um evento internacional, né? E eu fui top 4 nessa oportunidade. Aí eu fiz questão de trazer porque no estado da Paraíba, né? Isso aí é a minha parte como atleta. No estado da Paraíba, a junção desses 2 títulos, só quem tem sou eu. Maravilha, viu? Parabéns. Parabéns mesmo, tá bom? E eu que agradeço a oportunidade de a gente estar falando aqui sobre o esporte. Isso é fantástico. Fantástico. Deus. Convidado. Pelo menos um pouquinho, né? Dia 20 de agosto está convidada a fazer uma presença lá no... Parabéns, obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Olha só, gente, Flor de Lis sempre trazendo novidade. Cris Lan já está aqui.